Quero convidar todos a abrir as suas Bíblias em Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3, eu lerei de 1 a 15. Isaías 3, de 1 a 15. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão, todo sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com o seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia, o outro levantará sua voz dizendo: não sou médico, e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou, e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles. E como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você, e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo. E contra os seus líderes, ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. Palavra do Senhor, lida para todos nós essa noite. Palavra difícil, palavra dura. O que Deus espera de nós, meus irmãos e irmãs? O que Deus espera de nós? Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo de aflição, de grande certeza sobre o que fazer, quando já não é mais possível ficar em casa para alguns, quando a ansiedade bate à porta de todas as classes sociais, quando muitos comerciantes precisam fechar as portas dos seus estabelecimentos, quando o desemprego já se alastra e aquilo que o governo dá não supre toda a necessidade, nós ficamos sem saída diante dos homens. Ficamos sem saída. A sociedade escolhe a quem culpar, a quem deve dirigir para que as pessoas, a quem devem se dirigir para que as coisas se normalizem. Não são poucos que culpam a Deus também, pois aos seus próprios olhos
estavam fazendo aquilo que Deus queria que fizessem. Aos seus próprios olhos estavam proclamando a palavra de Deus domingo após domingo. Aqueles que nessa hora não conseguem consolar os que choram, pois até então pregaram uma doutrina de prosperidade. E agora, amados irmãos e irmãs, se por um lado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, por outro lado, infeliz é a nação que abandona o conhecimento de Deus e corre atrás de ídolos e se envolve com ocultismo e feitiçarias. Infeliz é a nação cujos líderes espirituais são cegos, guiando outros cegos ao abismo. Infeliz é a nação cujas autoridades, que devem ser ministros de Deus, para a promoção do bem e a coibição do mal, decretam leis injustas para oprimir os mais fracos ou para abrir largas avenidas para o povo desviar-se ainda mais depressa de Deus. Infeliz é a nação, meus irmãos e irmãs, cujos meios de comunicação são veículos promotores intencionais de toda sorte de devassidão moral, prestando um desserviço para a sociedade. Infeliz é a nação cuja igreja, que deveria ser sal da terra e luz do mundo, perde sua integridade. Dito isto, queridos irmãos, eu quero trazer para nossa reflexão essa noite, conforme o texto duro de Isaías capítulo 3, que lemos. O que Deus faz quando uma nação não se rende ao seu senhorio e suas obras são contra Deus? Em primeiro lugar, o que diz Isaías 3:1? Isaías 3:1 diz: porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. O Senhor retira a bênção do sustento da vida. A primeira coisa que Deus faz. Inclusive, meus irmãos, esta foi uma profecia que se cumpriu na destruição de Jerusalém pelos babilônicos em 586 a.C. E também pelos romanos em 70 depois de Cristo. Essa expressão que diz o texto, sustento e apoio, quer dizer qualquer forma de apoio, como alimento, governo, lei, ordem e paz. Em primeiro lugar, Deus retira a bênção do sustento da vida. Mas também nos versículos 2 e 3, que ele diz, ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. Deus retira os responsáveis pela ordem cívica. Primeiro ele retira o sustento da vida. Depois ele retira os responsáveis pela ordem cívica. Já não há quem entenda no governo. Já não há quem entenda. Você percebe isso? Já não há quem se entenda, em quem acreditar. Já não há quem consiga resolver a situação. Ora dizem uma coisa, ora dizem outra coisa. Ninguém se entende daqueles que mais a gente espera que estão investidos de autoridade. Esse é o sinal do que Deus pode fazer. O adivinho, que diz o texto sagrado, não é no sentido pagão, mas é no sentido do homem espiritual. É no sentido do homem espiritual. O versículo 4
Versículo 4 diz assim: o Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Deus retira os entendidos, a bênção dos entendidos. Versículo 4. O que ele quer dizer por meninos e crianças é que o governo é regido por pessoas manhosas, por pessoas caprichosas, por pessoas teimosas. Em Provérbios 22:15 diz que a estultícia, ou seja, a tolice, está no coração da criança. Pessoas tolas estão nos governando. Referindo-se a crianças do tipo também daquelas descritas em Eclesiastes 10:16, que diz: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Deus retira a bênção dos entendidos e nos dá crianças, nos dá pessoas manhosas, caprichosas, teimosas, tolas, para que nos governem. Versículo 5 vai dizer: entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, e as pessoas desprezíveis contra os nobres. Em quarto lugar, Deus retira a bênção dos homens. Deus retira dos homens a bênção do respeito pelos indivíduos. Não se respeitam mais as pessoas. Vejam que as pessoas não se respeitam mais umas às outras. Os jovens não respeitam os velhos não respeitam os jovens. Não se respeita mais nem as autoridades. Quanto mais orar por elas, conforme diz a palavra de Deus que nós devemos fazer. O colapso de Judá nesse versículo viria da forma do caos social. Há um caos social na nossa sociedade. Há um caos social. Até mesmo dentro de algumas igrejas. Não há mais reverência, temor a Deus e respeito aos líderes. Você já parou para pensar por que nós estamos com as portas das igrejas fechadas? O que Deus quer de nós? Mas tem uma quinta bênção que o Senhor retira de nós. Versículos 6 e 7. Diz assim: quando alguém for falar com o seu irmão na casa do seu pai, dizendo: você ainda tem um manto? Venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia o outro levantará sua voz dizendo: não sou médico, e não há comida, nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Essa quinta retirada dessa bênção é a retirada dos mais capacitados. Retira dos mais capacitados a vontade de ajudar. Aqueles que podem ajudar, não se dispõem a ajudar. Hoje, quantos irmãos e irmãs se interessam em ajudar uns aos outros? Pessoas que podem se negam em ajudar. Não têm vontade de ajudar. Porque enxergam os outros como pecadores sem solução. Não conseguem ver que Deus também os criou da mesma forma. Deus interveio no mundo todo. Creio que foi para nos dar um aviso muito sério. Vejam o caos que o mundo se tornou, meus irmãos e irmãs. Vejam o caos que o mundo se tornou. A que ponto nós chegamos por não fazermos a vontade de Deus. Eu confesso que hoje, conversando em casa com a minha esposa, eu disse assim: meu bem, eu estou com medo de voltar a abrir as portas das igrejas e nós não mudarmos nada.
Eu tenho esse receio. Porque é muito sério o que Deus fez. Deus prometeu não destruir mais a humanidade como Ele o fez no dilúvio. Mas eu creio, meus irmãos e irmãs, que Deus não está nada feliz com o modo que a sua igreja, o seu povo tem agido. Nós temos sido mais influenciados do que estamos influenciando. Por isso, eu quero trazer esse tema esta noite. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? E nós vamos encontrar isso aqui na palavra de Deus. Depois desse texto de terror para nós, agora nós vamos a um texto muito conhecido da palavra de Deus, onde nós vamos encontrar a resposta para o que fazer, como agir. Segundo Crônicas 7,14. Um texto conhecido que quase todos nós sabemos decor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, não é isso que nós queremos, que a nossa terra seja sarada, seja curada. É isso que nós pretendemos. Ele nos ensina que devemos cumprir algumas condições para que Ele faça isso. E quais são as condições? A primeira delas é que nos humilhemos. É hora de nos humilharmos, cada um. E como igreja, é hora de nos humilharmos. O que quer dizer isso? Assumir que temos falhado. Assumir que não temos feito aquilo que Deus quer que façamos. Assumir que temos dado crédito ao que o mundo diz para fazermos e muito pouco para Deus. Assumir que temos lido pouco a palavra de Deus e muitos só aos domingos. Assumir que temos vindo pouco à igreja. Assumir que precisamos vir mais à escola dominical e não temos vindo. Assumir que precisamos mais de Deus. E desculpa o que eu vou dizer. Assumir que somos muito folgados como crentes. Precisamos ter essa consciência de sermos crentes que sigam essa palavra. Aquilo que Deus nos ensina. Precisamos nos humilhar. É a primeira coisa que o Senhor diz. Outra coisa que o Senhor diz. Precisamos orar. Irmãos, vamos clamar a Deus. Clame a Deus por sua vida. Clame a Deus por sua vida. Essa semana eu fiquei comovido de uma oração de uma irmã, lá de Presidente Prudente, a Conceição. Não sei se você está me vendo, irmã. Nós amamos você, sua família, né, os seus filhos. Desde pequenos tivemos um convívio com vocês lá em Prudente, meus filhos pequenos. E a sua oração, irmã Conceição, foi uma oração que me comoveu. Essa semana, na minha rede social, quando você ouviu uma das minhas lives, lá no YouTube, e você colocou uma oração tão linda, tão maravilhosa. Irmãos, nós precisamos orar por nós, orar pela nossa vida, orar para que a gente mude. Não é possível voltarmos a nos reunirmos da maneira que nós estávamos. Deus está irado com a sua igreja. Deus quer algo novo. Deus não está tão irado com a igreja de uma maneira que seja menor a ira com a igreja do que a ira que Ele tem com os pagãos. Não, Ele está muito mais irado com aqueles que conhecem, que deveriam conhecer o caminho a seguir, que está aqui na sua palavra, e que não seguem. E que não seguem. A igreja que não salga, a igreja que não faz diferença. Oh, irmãos,
Outra coisa que o Senhor manda a gente fazer: humilhar, orar e me buscar, e buscar a Deus. Se render ao Senhor. Se renda ao Senhor. Busque o Senhor. Irmãos, o Senhor quer muito mais. Eu quero aqui fazer um apelo aos jovens da igreja. Quero fazer um apelo. Nós começamos uma classe de escola dominical e talvez vamos voltar conversando com o pastor. Talvez vamos fazer algumas lives. Eu não sei quando vamos voltar com a igreja aberta, a gente não sabe. Mas há muito poucos jovens que se dispõem a vir na nossa classe da escola dominical. Nós precisamos de jovens fortes na igreja. De jovens que queiram trabalhar para o Senhor. É na juventude que nós temos força. É na juventude. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Chegará um tempo em que não dá mais para fazer nada. Depois, quando chega o tempo daquela idade, a gente fala: se na minha juventude eu tivesse feito isso ou aquilo. Quantos são os adultos que dizem isso, meus irmãos? Quantos são? Sabe qual a diferença do joio e do trigo? É que o trigo amadurece. É possível ser um cristão maduro ainda jovem. É possível. Precisamos de uma igreja madura. Precisamos de uma igreja que canta, que ama o Senhor e ama de verdade. Que ama o seu próximo e ama de verdade. Precisamos buscar a Deus. Busque a Deus, se humilhe na presença do Senhor. Clame por você e pela sua vida. Em quarto lugar, ele diz assim, que precisamos nos converter dos maus caminhos. O que quer dizer isso? Nos arrependermos e voltarmos para Deus. Precisamos nos arrepender e voltar para Deus. É hora de se arrepender, irmão. É hora de se arrepender, é hora de ter domínio próprio. É hora, irmãos, de deixar o fruto do Espírito agir na sua vida. Essa é a grande diferença daquele que vive para o Senhor. Depois disso, o que Deus pode fazer por nós? Depois de nos humilharmos, depois de orarmos, depois de buscarmos a Deus, depois de convertermos dos nossos maus caminhos, Ele mesmo diz: eu ouvirei dos céus, aleluia. Ele vai ouvir você, irmão. Ele vai ouvir a sua casa. Ele vai ouvir a sua família. Ele diz ainda mais: eu perdoarei os seus pecados, oh glória. Ele há de te perdoar. Ele há de fazer de você uma nova criatura, um novo ser, totalmente restaurado. E por fim, Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar essa enfermidade. Ele vai sarar todo o egoísmo. Ele vai sarar toda a soberba. Precisamos mostrar para o mundo que Jesus Cristo é Senhor. Que nós somos uma igreja que louva a Deus. E que não somente se reúne nas quatro paredes, mas que nós louvamos a Deus e nós glorificamos a Deus com o nosso viver. Com o nosso jeito de ser crente. Não é através de uma roupa diferente, de cortar ou não o cabelo, que se mostra que é crente, não. É o jeito de ser. É o jeito de falar. É o jeito de agir. É o jeito de você fazer os seus negócios. É o jeito de você ser um bom aluno na escola, na universidade. Sempre querer ser alguém que Deus quer que você seja. É o jeito de crente como Jesus foi. Amando, olhando as pessoas, amando as pessoas. Querendo que elas tenham aquilo que você tem. Um coração agradecido, cheio de amor. É dessa forma que o Senhor há de sarar a nossa terra. Eu quero concluir essa mensagem dessa noite,
dizendo: meus queridos irmãos e irmãs, uma nação que é temente a Deus, desfrutará os sinais da misericórdia divina em cada aspecto da vida nacional. Você prestou atenção nisso? Uma nação que é temente a Deus, ela desfrutará os sinais da misericórdia divina em cada aspecto da vida nacional. Por isso, é preciso voltar ao primeiro amor. Vamos ouvir essa canção e que você possa prestar atenção nessa letra. O que Deus espera de nós. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Falou. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmão, que você reflita nessa mensagem essa noite e que você possa voltar ao primeiro amor. Que Deus te ajude, que Deus te dê força, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo poderosamente no seu coração.